Existem pessoas que enlouquecem porque perdem tudo. E existem pessoas que enlouquecem porque precisam continuar funcionando depois de cometer algo imperdoável. Rainer Brown pertence ao segundo grupo. Em Shingeki no Kyojin, obra criada por Hajime Isayama, a guerra nunca foi apenas externa, ela sempre foi psicológica. E nenhum personagem encarna isso de forma tão literal quanto Rainer. Ele não é apenas um soldado dividido entre dois lados. Ele é alguém cuja mente precisou se fragmentar para suportar o próprio peso moral. Esta análise não é sobre traição, heroísmo ou redenção. É sobre culpa insuportável, identidade quebrada e o desejo silencioso de desaparecer, não por fraqueza, mas por exaustão psíquica. Rainer não luta para vencer. Ele luta para continuar existindo sem colapsar. Na psicanálise freudiana, o ego tem uma função central: mediar a realidade, os impulsos e a moral. Quando a culpa ultrapassa a capacidade do ego de simbolizar o que foi feito, a mente precisa encontrar saídas defensivas para não se desintegrar. Rainer é um caso extremo disso. Ainda criança, ele é colocado em uma missão que exige algo incompatível com qualquer estrutura psíquica saudável: infiltrar-se, conviver, criar vínculos e depois destruir tudo isso conscientemente. Ele não é preparado emocionalmente para isso, ele apenas recebe a ordem. Desde cedo, Rainer aprende que seu valor depende de cumprir um papel. Primeiro como guerreiro de Marley, depois como soldado dentro das muralhas. O problema é que esses papéis são moralmente irreconciliáveis. Quando ele se aproxima de Eren, Connie, Sasha e os outros, algo acontece que não deveria acontecer. Ele cria laços reais. E, do ponto de vista psicológico, isso é devastador, porque a culpa deixa de ser abstrata, ela passa a ter rostos. O ego de Rainer não consegue sustentar essa contradição, e é aí que surge a dissociação. A dissociação de Rainer não é loucura teatral, ela é funcional. Freud descreve os mecanismos de defesa como estratégias inconscientes para proteger o ego de um sofrimento que ele não consegue elaborar. No caso de Rainer, a mente encontra uma solução brutal, mas eficaz: dividir a identidade. Surge o Rainer soldado. Surge o Rainer guerreiro. Quando ele age como soldado dentro das muralhas, ele acredita genuinamente naquele papel. Ele protege, aconselha, lidera. Não é encenação consciente, é uma suspensão temporária da culpa. Enquanto aquele eu existe, o outro pode ser silenciado. Isso fica evidente nas cenas em que Rainer fala sobre dever, honra e proteção dos companheiros. Ele não está mentindo, ele está tentando se manter inteiro. Mas a realidade insiste em atravessar a defesa. A revelação de sua identidade como titã blindado não vem acompanhada de catarse. Ela vem de forma quase banal, desorganizada, como se a mente já estivesse exausta de sustentar a divisão. Ali, a dissociação começa a falhar. Os dois eus entram em contato direto. A partir desse ponto, Rainer deixa de ser apenas fragmentado e passa a ser consumido pela culpa. Cada morte causada por ele retorna como peso constante. Diferente de personagens movidos por ideologia, Rainer não racionaliza o massacre. Ele sente, e sentir sem conseguir reparar é psicologicamente corrosivo. É por isso que, ao longo da obra, Rainer demonstra algo raro em narrativas de guerra: desejo de morrer. Não como fuga impulsiva, mas como esgotamento. A morte aparece como única forma de cessar o conflito interno. Freud descreve que quando o superego se torna excessivamente punitivo, o sujeito passa a dirigir a agressão contra si mesmo. Em Rainer, isso se manifesta no auto-ódio, na culpa constante e na incapacidade de se perdoar, mesmo quando o contexto o empurra para continuar lutando. Ele não se vê como vítima, ele se vê como erro. Mesmo quando retorna a Marley, Rainer não encontra alívio. A dissociação já não funciona plenamente. O guerreiro não é mais suficiente para silenciar o soldado.
A mente começa a colapsar lentamente e o desejo de desaparecer se intensifica. Rainer continua lutando não porque acredita em vitória, mas porque não se permite parar. Parar significaria encarar tudo de uma vez, e isso seria insuportável. Rainer não encontra a redenção clara. E isso é coerente. Algumas culpas não se resolvem, elas apenas são carregadas. No final, o que define Rainer não é a força, nem a ideologia, nem o lado da guerra em que ele está. É a condição psicológica de alguém que precisou quebrar a própria identidade para sobreviver e que nunca conseguiu se reconstruir por completo. Ele vive como quem cumpre uma sentença, não porque alguém o condenou, mas porque ele mesmo não consegue se absolver. Rainer nos confronta com uma pergunta desconfortável. O que acontece quando continuar vivo exige que você negue partes inteiras de quem você é? Em Shingeki no Kyojin, a guerra termina, mas para Rainer, ela nunca acabou por dentro. E talvez essa seja a forma mais cruel de sobrevivência.